Eu quero saudar as crianças com a paz do Senhor. Amém, crianças? Vamos para mais uma aula da nossa escola bíblica dominical. Vamos aprender mais uma história dos amigos de Papai do Céu. Vamos? Vamos começar louvando. Quem é que conhece esse louvor? Pecado, pecadinho, pecadão, isso não. Pecado, pecadinho, pecadão, isso não. Pecado, pecadinho, pecadinho, pecadão, isso não entra no meu coração. O amorzinho, o amorzão, isso sim. O amorzinho, o amorzão, isso sim. O amorzinho, o amorzinho, o amorzão, isso sim entra no meu coração. Amém, crianças? Quando o pecado bater na porta do seu coração, você diz não, não é isso? Só o amor, as coisas que agradam a Papai do Céu, isso sim entra no coração. Amém, crianças? Vamos começar mais uma historinha hoje. E a historinha de hoje tem o título Um amigo que duvidava. Vamos descobrir, crianças, que historinha é essa? O amigo que tinha dúvidas, ficou com dúvidas. Vamos descobrir nessa aula de hoje, tá certo? E vamos começar memorizando o nosso versículo. E o nosso versículo se encontra onde? Sempre na Bíblia, não é isso, crianças? Vamos memorizar o nosso versículo. A fé é a prova daquilo que não podemos ver. Hebreus, o capítulo 11 e o versículo 1. Vamos repetir mais uma vez para memorizar essa palavra de Deus. Vamos? Tia Cida vai fazer assim quando for na hora de colocar o ver, tá certo? Ó. A fé é a prova das coisas que não podemos ver. Hebreus, capítulo 11 e o versículo 1. Vamos memorizar mais uma vez. A fé é a prova das coisas que não podemos ver. Hebreus, capítulo 11 e o versículo 1. Decoraram, não foi, crianças? Vamos aprender sobre esse versículo. Tia Cida vai explicar. Tia Cida vai precisar da ajuda da mamãe, tá certo? Enquanto vocês vendam as suas crianças, vocês pausam o vídeo, tá certo? Coloca pausa e vai vendar a criança. Pode ser um pano, pode ser até uma máscara. Venda a criança assim, ó. Tá vendo? Agora, com a criança vendada, a mamãe vai fazer assim, ó. Tá ouvindo, tia Cida, não é isso? Tia Cida vai fazer a pergunta. Vocês estão conseguindo ver alguma coisa? Não estão conseguindo ver, né? Mas quando a mamãe faz assim, vocês sentem alguma coisa? Ó. O vento, não é isso? Então, agora pode tirar a venda. Isso. E agora vamos fazer. Vocês estão conseguindo ver o vento? Ou estão conseguindo sentir? Sentir, não é isso? Porque quando a gente faz assim, a gente vê o vento. Que cor ele é? A gente consegue ver ele? Não, né, crianças? Então, a mesma coisa é referente sobre a fé. A fé a gente não vê, a gente acredita, a gente sente ela. Porque a gente sente Papai do Céu cuidando da gente todos os dias. Ele cuida da nossa família, ele nos protege de todo o mal. Então, sem fé, é impossível agradar a Papai do Céu. A gente tem que crer, tem que ter fé em Papai do Céu, que ele existe, que ele enviou seu filho para morrer na cruz por mim, pelos meus pecados e por você, não é isso? Então, a nossa aula de hoje, tia Cida já vai começar na historinha, tá certo? A gente vai conhecer
a história de um amigo que duvidava. Não foi isso que tia Cida falou? E vocês lembram da aula anterior, que foi a aula com tia Jace? Que falou sobre Judas, não foi isso? Um amigo que traiu. Vocês lembram com o que Judas traiu Jesus? Com 30 moedas de prata, não foi isso? E ele fez o quê? Ele deu um beijo, não foi, no rosto de Jesus, para mostrar aos soldados que aquele era o Jesus. Mas, crianças, Jesus, ele fez alguma coisa para evitar que isso acontecesse? Não, né, crianças? Porque ele veio com esta missão. Papai do céu enviou Jesus com esta missão de vir para passar por todo aquele sofrimento. Porque Jesus, ele ficou triste, não é isso? Mas ele não fez nada para evitar, porque ele sabia que ele teria que morrer na cruz para nos dar a oportunidade da vida, da salvação eterna, não é isso? Então, crianças, vocês lembram que tinham os discípulos, não é isso? Os amigos de Jesus. E depois que Jesus foi crucificado, os seus discípulos estavam dentro de casa, morrendo de medo. Ó, crianças, os discípulos estavam todos em casas, com as portas fechadas, se lembrando da crucificação de Jesus. E estavam todos muito tristes, todos muito preocupados e até com medo. Sabe o que eles pensavam? Se pegaram o nosso mestre, colocaram na cruz, podem pegar qualquer um de nós que andávamos com Jesus. Isso foi o pensamento dos discípulos. Mas sabe, crianças, o que aconteceu? A porta estava o quê? Vocês lembram que tia Cida falou? A porta da casa estava fechada, não é isso? Mas algo inesperado aconteceu, crianças. Porque já era o terceiro dia. E o que foi que Jesus ele dizia a seus discípulos? Que ele teria que morrer na cruz, mas ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Então já era o terceiro dia. E Jesus, mesmo com a porta fechada, ele apareceu dentro da casa dos discípulos. E sabe o que foi que ele disse, crianças? Paz seja convosco. Então os discípulos se assustaram, olharam assim de repente, nossa, Jesus, ele ressuscitou. Então Jesus, ele mostrou a marca dos pregos, da marca que ficou nas mãos, não é isso? Porque quando ele foi crucificado, o que foi que fizeram? Colocaram um prego nas suas mãos, não é isso? Então ele mostrou aos discípulos isso. E todos ficaram felizes. Mas, crianças, sabia que tinha um dos discípulos que não estava nesse dia aqui que Jesus entrou? Sabe quem era esse discípulo? Vamos saber quem era esse discípulo. Esse discípulo se chamava Tomé. Tomé não estava nesse dia que Jesus entrou na casa. Então, os outros discípulos, todos felizes, foram falar com Tomé e dizer: o mestre ressuscitou, ele está vivo. Mas, crianças, será que Tomé ficou feliz e ele acreditou nessa história que os discípulos contou para ele? Não, crianças. Ele disse: se eu não ver e não tocar nas suas mãos, eu não vou acreditar que o mestre está vivo, que ele ressuscitou. Aí ele continuou triste, crianças, porque ele não tinha visto, ele não acreditou nos seus amigos. Passaram muitos dias, depois de muitos dias, Jesus novamente apareceu para seus discípulos e desta vez Tomé estava. Então Jesus foi diretamente até Tomé e disse: olhe, Tomé, toque com seus dedos nas minhas marcas das mãos e veja que eu sou o mestre e estou vivo, ressuscitei dentre os mortos. Então, depois que Tomé conseguiu ver e tocar nas suas mãos, foi que Tomé acreditou que Jesus estava vivo, crianças. Vejam só, ele precisou ver. Mas sabe o que Jesus disse? Que temos que ter fé no Papai do Céu, não somente como os nossos olhos podem ver. Temos que ter fé, mesmo sem ver.
Temos que crer em Jesus, saber que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que Ele está vivo, Ele morreu na cruz, mas Ele ressuscitou. Então, a gente tem que ter fé, não só em ver, a gente tem que ter fé acreditando que Ele existe, que Ele morreu na cruz e que Ele vai voltar para nos buscar. Foi isso que Jesus disse para Tomé. Então, crianças, esta aula de hoje nos ensina que temos que acreditar, porque sem fé é impossível agradar Papai do Céu. Temos que ser, não como Tomé, ver para acreditar, tocar para acreditar. Porque a gente sabe que a Bíblia existe para a gente conhecer as histórias de Papai do Céu e ter fé, acreditar que Ele é o nosso Deus, não é isso? Que Ele veio para nos dar a oportunidade da vida eterna. Crianças, esta é a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu vou fazer a pergunta de hoje. Qual é o nome do amigo que duvidou? Qual foi o nome do discípulo que não acreditou nos discípulos quando falaram que Jesus tinha aparecido, tinha ressuscitado? Qual era o nome desse discípulo? Tá certo? Vamos fazer a oração. Vamos juntar nossas mãozinhas e fechar os olhinhos e orar assim. Papai do céu, neste momento eu quero te agradecer por este dia, Senhor, abençoado que o Senhor nos concedeu. Agradecer, Senhor, pela minha família. Queremos te pedir, Senhor, a tua proteção. Nos ajuda, Senhor, a ter fé em ti, Senhor, porque a tua palavra nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Nos dá um dia abençoado, Pai. Abençoa a cada família, a cada criança, a cada tia. É o que te pedimos e te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Tchau, crianças. Fiquem com Deus e até a próxima aula, tá certo?